Pessoal, boa tarde. Alguém consegue ouvir? Tá com o som aí? Dá para ouvir, então? Se quiser aparecendo aí, Matheus, ligando a câmera e tal, o pessoal está ouvindo, a gente já pode iniciar. Boa tarde. Quero começar pedindo desculpas aí para todo mundo pelos transtornos. A gente estava com um problema no sistema, mas já corrigiu e podemos iniciar a aula aí agora, né? Também começar me apresentando. Sou Felipe, sou estudante de Economia da URGS e sou diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes. Inclusive, mandar um salve aí para todo mundo nesse Dia Internacional da Educação, né? Que também vai aí para o Matheus, que é professor, então tá junto nessa, né? Mas quero agradecer a presença, a participação de todo mundo na aula de hoje, que é a aula de aprofundamento dos estudos do socialismo, e já vou apresentando o nosso professor, iniciando a aula imediatamente, né? O Matheus, ele é graduado, tem a fichinha aqui, ele é graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, também é diretor de Relações Internacionais da NPG e professor na rede privada em Passo Fundo e na região. Vale lembrar também que o Matheus foi vice-sul da UNE, também foi presidente da gloriosa JS Gaúcha e secretário executivo da OCLAI e diretor de Relações Internacionais e de Formação da OJS Brasil. Então, Matheus, obrigado aí pela tua participação nessa aula de hoje. A gente agradece mais uma vez e acho que a gente passa a palavra aí para ti para dar início de imediato e iniciar a nossa aula. Valeu. Show de bola. Obrigadão aí, velho. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todo mundo que está assistindo a aula e que vai ficar com nós aí nas próximas 2 horas e um pouquinho. E parabenizar o JS, porque conseguiu tirar do papel essa plataforma online de formação, né? E essa é uma iniciativa que existia talvez desde antes de eu ter sido secretário de formação, que o JS vem trabalhando a ideia de ter uma plataforma virtual de formação, de ter um sistema formativo integrado, e sempre foi muito difícil tirar isso do papel. Eu lembro que quando eu estava na Executiva Nacional da UJS, a gente avançou em pensar linhas de debate, linhas de estudo, com formação de uma escola. A gente fez o primeiro curso daqueles que foram na escola do MST. Foi naquele período, já era uma espécie de um embrião de uma futura escola da UJS, que era o plano que a gente tinha na época. Então, vocês estão de parabéns, porque a gente planejou e vocês executaram. Então, vocês conseguiram tirar do papel, fizeram isso realidade. Na época, eu propus que se chamasse Escola do Socialismo, mas a plataforma Castro Alves está lindo, achei ótimo. Então, eu estou muito feliz em poder participar, por causa disso também, né? Não só pela aula, pelo debate em si, mas também por isso. Fico muito feliz que o JS tenha conseguido criar a plataforma. De fato, estão de parabéns. E no melhor momento para isso, né? No momento que está todo mundo na frente do computador, no momento que está todo mundo em casa, no momento que está todo mundo ligado nas lives, a gente fazer a formação online, então a gente está de parabéns. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, galera, que o nosso tema é um tema muito massa, né? A gente vai poder falar aqui agora um pouco sobre o que foram essas experiências de construção socialista no século XX. A gente teve, ao longo do século XX, foram várias experiências, né? Mas aqui a gente vai focar em algumas que são as principais. A gente poderia falar de várias, poderia falar do socialismo na Hungria, do socialismo na Romênia. Tem um amigo meu que é do PSTU, que toda vez que ele me vê, ele fala assim, mas Matheus, e o socialismo na Romênia? Eu falei, sei lá do socialismo na Romênia, né? Mas a gente poderia fazer esse debate sobre na Hungria, Romênia, todo o leste europeu de maneira geral, Alemanha Oriental, a gente poderia fazer todo esse debate aí.
mas a gente vai focar naquelas que são de maior destaque, digamos assim, durante o século XX, e que são uma referência importante para a nossa elaboração e que nos deixaram lições, sobretudo lições, nos deixaram aprendizados que nos ajudam a pensar como que a gente luta pelo socialismo no século XXI. Né? Com certeza não é a mesma coisa que o Lenin fez, do que o Che Guevara fez, Fidel e companhia, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh. A nossa tarefa é outra. Eles assumiram a tarefa do tempo deles, cabe a nós assumir a nossa responsabilidade. Cabe a nós assumir a tarefa do nosso tempo, que é construir o socialismo no século XXI. Mas esse socialismo no século XXI, ele não surge do nada, né? Ou seja, a ideia de uma nova luta pelo socialismo, ela é resultado dessa trajetória que vem desde a Comuna de Paris, ou talvez até antes, se a gente quiser, mas desde a Comuna de Paris para cá, que o socialismo tenta se construir como uma alternativa e que a gente vem elaborando, enfim, vem construindo essa trajetória ao longo desse tempo. Feita essa introdução, vou compartilhar com vocês aqui uns slides que eu preparei, né, para nós já ir começando. Então, essa aqui é a minha primeira, para começar, essa aqui é a apresentação, que vocês já sabem, a gente já fez, agora. Né, então, vamos lá. A primeira parte da nossa aula, para nós começar a fazer esse debate, acho que é importante a gente perceber isso que está ali no primeiro enunciado. Entender que o século XX ele é o século da polarização entre socialismo e capitalismo. O Hobsbawm, que é esse historiador que está mencionado ali, um historiador inglês, ele, de uma escola de marxistas, que ficou conhecido como marxismo inglês, e talvez o Hobsbawm, um dos principais historiadores marxista do século XX, sem dúvida. Ele dizia que o século XX começou com a Revolução Russa e terminou com a queda da União Soviética. Porque, segundo eles, esses eram os fatos históricos, sociais, que marcaram a disputa de todo o século. Eu falo isso para os meus alunos. A gente estuda que o século ele tem 100 anos e o século XX começou em 1901 e terminou em 2000. Mas qual é o marco histórico, qual é o fato histórico que marca o começo do século XX e o fim do século XX, que vai, ou seja, pautar todos os debates que aconteceram durante o século, é a Revolução Russa. E o século XX é a oposição entre socialismo e capitalismo. Então, essas experiências que a gente viveu durante o século XX, elas deixaram vários legados. Elas impactaram, e o que a gente vai falar um pouco daqui é isso, mas elas impactaram em diversas áreas. Elas impactaram no âmbito das ciências humanas, né, porque a teoria marxista ela influenciou boa parte da academia, ela influenciou os movimentos sociais, ela influenciou um conjunto de organizações da sociedade civil e da academia também. Né? Hoje não existe um curso de ciências humanas que não estude o Marx. Né? Quem estuda sociologia sabe quem são os 3 porquinhos da sociologia, né? Max Weber, Durkheim e o Marx. Então não tem como a gente contar a história, ou não tem como a gente fazer ou participar de um curso de ciências humanas sem estudar o pensamento do Marx. Né? Mesmo para refutar, é preciso estudar o pensamento do Marx. O George Soros, que é um dos principais pais do neoliberalismo, dessas figuras dos intelectuais de relevo internacional, desse pensamento neoliberal, quando estourou a crise de 2007, 2008, essa mesma crise que a gente está vivendo agora, ele foi estudar o Capital do Marx, porque, segundo ele, era a melhor forma de entender o que estava acontecendo. Então, não tem como pensar as ciências humanas ou as ciências sociais sem o pensamento marxista. E, sem dúvida, a existência do bloco socialista, as revoluções socialistas que aconteceram em vários lugares do mundo ajudaram nesse sentido. Né? Então, ao longo desse século XX, o socialismo se constituiu como um projeto alternativo ao capitalismo, né? Contribuiu, essa experiência socialista dos países, né, do leste europeu e de todo o mundo, contribuiu muito para a organização dos movimentos sociais. Então, a teoria de partido, por exemplo, do Lenin, ela vai ser discutida durante todo o século XX.
todos os partidos comunistas vão desenvolver uma teoria de partido. Se a gente poderia falar de teoria de partido em Gramsci, a gente poderia falar de teoria de partido do Fidel Castro, a gente poderia falar da teoria de partido do Jorge Arismendi, que foi secretário-geral do Partido Comunista do Uruguai. A gente poderia falar do Álvaro Cunhal, a concepção de partido do Álvaro Cunhal, que falava em partido com paredes de vidro, e a luta nacional e popular em Portugal, né? Então, quer dizer, a experiência socialista impactou também muito forte nas lutas populares, nos movimentos sociais, tem um impacto muito profundo nas lutas anticoloniais. Eu tenho um amigo meu que é argentino e ele tatuou um AK-47 em cada antebraço, e ele diz que o AK-47 é a arma de libertação dos povos. O AK-47 é uma arma de fabricação soviética, né? O Kalashnikov, uma arma de criação soviética que foi exportada para todos esses países da África, da América Latina, e foi, sem dúvida, um instrumento muito importante para essas lutas anticoloniais que a gente viveu. Fora isso, a gente poderia falar do impacto das experiências socialistas no âmbito da ciência, por exemplo. Se a gente mencionar que foi a União Soviética, o primeiro país a enviar um homem para o espaço, né, o Yuri Gagarin, nos anos 60, e que provou para nós que a Terra é azul e redonda, né? Mas também essa experiência socialista ela tem um impacto muito forte no esporte, né? Eu, quando dou aula de Guerra Fria para os meus alunos, eu faço uma sessão só falando de Olimpíadas e Copa do Mundo, né? Vários jogos, Brasil e União Soviética e Alemanha Oriental, por exemplo, era uma rivalidade entre eles. Então, tem a experiência socialista, ela impactou em todas as dimensões da nossa vida, né? Da vida do mundo inteiro. Então, não foi qualquer coisa, não foi qualquer experiência essa que a gente teve, quaisquer experiências que a gente teve ao longo do século XX. E não à toa, bom, por outro lado, né, essas experiências de socialismo deixaram uma ideia do que é socialismo, sobretudo a partir da experiência soviética. Então, até hoje, a gente pensa, quando fala em socialismo, pensa em estatismo. A gente fala em socialismo e pensa que tudo é do Estado, automaticamente, né? Mas esse é o modelo, essa é a experiência vivida na União Soviética. E o peso dessas experiências socialistas, ela se prova até hoje, né, no tal do fantasma do comunismo, que a gente vê aí sendo vociferado por parte da direita brasileira e internacional. Não é? Ou seja, mesmo que a gente saiba que o PT é um partido que não é um partido comunista, talvez nem socialista a gente poderia considerar ele, e que os socialistas hoje no Brasil eles não têm uma força suficiente para fazer transformações radicais na sociedade, mas é ao comunismo que ele se refere quando ataca a esquerda. Então, quando a direita foi para a rua, pediu fora de São Paulo, chamava o Foro de São Paulo de comunista. Falaram que o PT que criou a guerra de classes. Né? Ou seja, mesmo que o PT não seja socialista, ou assim como o João Goulart não era socialista, lá em 64, é sempre esse fantasma, é sempre ao comunismo que eles atacam. Né? Então é importante que a gente tenha essa dimensão inicial. Beleza, galera? Vamos embora. A gente vai falar aqui, uma espécie de sumário da nossa aula aqui, a gente vai começar falando da experiência da Revolução Russa, depois a gente vai falar da Revolução Chinesa, na sequência sobre a independência do Vietnã, a Revolução Cubana, e aí na sequência a gente fala sobre o fim da União Soviética e esse período que a gente fala, que a gente vive até os dias de hoje, que a gente caracteriza como de defensiva estratégica, mas que permitiu um certo balanço das experiências socialistas no século XX e que abriu caminho para a construção de uma nova luta pelo socialismo, expressadas aí no caso brasileiro, né, no novo Programa Nacional, novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, e materializada nas lutas em torno da questão nacional como ferramenta, ou como instrumento de luta pelo socialismo. Beleza, galera? Então, bora lá. Revolução Russa. Bom, galera, aqui a primeira expressão que eu coloquei ali
é uma expressão do Gramsci, né, que dizia que a Revolução Russa foi uma revolução feita contra o capital, não é contra o capital dos capitalistas, mas contra o capital do Marx. Ele dizia que o Gramsci dizia que a Revolução Russa aconteceu contra o capital porque ela contrariou os preceitos defendidos pelo Marx. Se conhecia, nessa época, um entendimento do Marx e do Engels que dizia que o socialismo, o comunismo, no caso, só poderia triunfar naqueles países que atingiram o máximo desenvolvimento das suas forças produtivas. No século XIX, que é o período que o Marx escreve isso, os países com forças produtivas mais desenvolvidas são França, Inglaterra e Alemanha. Então, o Marx, ele durante muito tempo, entendia que a Revolução Socialista aconteceria primeiro na Inglaterra, na França ou na Alemanha, né? E durante muito tempo se acreditou nessa frase do Marx, se atribuiu a esse entendimento ao Marx. É por isso que o Gramsci vai dizer que a Revolução Russa é uma revolução contra o capital, porque ela contraria essa imagem que se atribuiu ao Marx de que a revolução aconteceria primeiro nas principais potências, porque a Rússia início do século XX era o país mais atrasado da Europa. Era um país que ainda vivia, digamos, ainda sobre um regime de governo feudal, dos czares, uma economia agrária super atrasada, com resquícios ainda de elementos feudais, muito atrasada, muito longe do avanço industrial que as potências da Europa viviam. É importante lembrar que esse período, a segunda metade do século XIX, é o período da segunda Revolução Industrial. Nós estamos falando em barco a vapor, trem a vapor, eletricidade, psicanálise sendo desenvolvida, a teoria das espécies, a teoria evolucionista do Darwin, o pensamento do Marx brotando, enquanto a Europa vivia essa efervescência de consolidação do capitalismo, de surgimento de ideias novas e novas tecnologias, a Rússia era um país muito atrasado. Então, isso, no entendimento do Gramsci, já gerava uma quebra de paradigmas, porque se entendia que a revolução aconteceria nos países centrais, e a primeira revolução socialista da história aconteceu num país da periferia da Europa. Então, esse é o entendimento do Gramsci. Porém, o que é importante a gente dizer é que tem um pensador argentino, chama José Aricó, que ele questiona esse argumento do Gramsci, porque ele diz que, de fato, Marx e o Engels afirmaram isso. Mas, a partir de 1867, o Marx e o Engels se dedicam a fazer estudos sobre a Irlanda e sobre a Rússia. E o Marx e o Engels revêem uma frase muito famosa deles. Até então, se tinha compreendendo essa mesma interpretação do Gramsci sobre a revolução acontecer nos países centrais, é que o Marx e o Engels disseram o seguinte: a libertação dos trabalhadores da Irlanda, que era uma colônia inglesa, só acontecerá com a libertação dos trabalhadores da Inglaterra. Sim? De novo, os trabalhadores da Irlanda só vão ser livres se os trabalhadores da Inglaterra forem livres. É isso que dizia o Marx. Qual é a viragem que o José Aricó identifica? É que, a partir dos estudos que o Marx faz sobre a Irlanda e sobre a Rússia, eles mudam de opinião e logo refazem essa frase, dizem: os trabalhadores da Inglaterra só serão livres quando a Irlanda se tornar independente. Então, essa é uma mudança de paradigma muito grande. A ironia do destino é que o Lenin não leu isso. Esses estudos do Marx foram ser conhecidos muito tempo depois. Então, esse elemento, o fato do Lenin não ter lido Marx, não ter lido essa elaboração do Marx, mas ter chegado a um entendimento comum, a uma certa conclusão comum, é que mostra a originalidade do pensamento do Lenin. O Lenin, ele, digamos, traz uma renovação do marxismo para o mundo todo.
né? Sobretudo porque ele marca, digamos assim, na luta pelo socialismo, ou reforça, resgata uma ideia do Marx que a gente precisa lembrar hoje ainda, né? A ideia de que teoria e prática são parte da mesma engrenagem. A gente, às vezes, gosta, né? Eu sempre fui da UJS 14 anos, né? E sempre nas reuniões, essa frase do Lenin, o Lenin ele é usado para o que tu quiser, né? Então, aquele cara que gosta mais do debate teórico, de formação, ele vai para a reunião e diz: sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Mas aí aquele cara que acha que esses caras que gostam de discutir teoria são fazedor de tese, ele diz: não há teoria revolucionária sem prática revolucionária, né? Então, agora isso é uma falsidade do ponto de vista da dialética, do materialismo histórico, do pensamento do Marx e do próprio pensamento do Lenin. Porque no Marx, teoria e prática são parte do mesmo processo. A gente precisa, para começar aqui, entender a originalidade do pensamento do Lenin, compreender a relação dialética entre teoria e prática. Não existe a primazia de um pelo outro. Sim? Porque a teoria que eu elaboro impacta na prática. Prática aqui para eles não é ir para a esquina panfletar, né? Prática são os acontecimentos históricos concretos. Então, Marx disse isso sobre a Comuna de Paris. Ele disse: vale mais 1 minuto de prática do que 10 anos de teoria. Mas ele não está falando de diletantismo e nem de ir para a porta da fábrica panfletar. Ele está falando do ato da ocupação de Paris pelos trabalhadores. É essa ação prática que o Marx está falando. Então, para ele, a teoria só tem função na prática. E a prática alimenta a teoria. E essa teoria volta para a prática. Sim? Ou seja, é uma relação dialética entre teoria e prática. Não há teoria revolucionária sem prática revolucionária e não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Essa capacidade de elaborar uma teoria que está direcionada para a ação, nós precisamos entender isso, né, galera? A nossa elaboração teórica, ainda mais de organizações como a UJS, é uma elaboração para a prática. Nós não somos um grupo de estudo, né? A UJS não é um grupo de estudo. A UJS ela elabora uma teoria, ou discute uma teoria, para pensar como que nós vamos organizar a juventude, como que nós vamos libertar o Brasil, libertar os trabalhadores. Então é para isso que a gente elabora. E o Marx entendia exatamente isso. Vale lembrar a famosa frase dele, que dizia que até agora os filósofos se dedicaram a interpretar a realidade, mas cabe a eles transformá-la. Então veja só qual é o papel da teoria para o Marx. Então, se essa relação entre teoria e prática para o Marx, ela é uma relação dialética. E o Lenin resgata essa dialética da relação entre teoria e prática. Porque o Lenin liderou uma revolução, ou seja, uma tarefa absolutamente prática, e no curso dessa ação ele foi construindo a elaboração. Mas a elaboração para atender aquelas demandas. É lógico, galera, que boa parte da produção do Lenin ela tem um caráter universal e permite que a gente compreenda uma corrente de pensamento chamada leninismo, né? Mas o Lenin elaborou, claro que tem elaborações mais teóricas, mais conceituais dele, mas o grosso da elaboração do Lenin é para entender e transformar a realidade russa. Só que ao desenvolver essa teoria de acordo com a singularidade russa, o Lenin deixou um legado para nós valiosíssimo, né? Seja com relação à perspectiva de um caminho russo ao socialismo, porque é importante perceber isso, né? A gente sempre, geralmente, faz uma oposição entre o Marx teórico e o Lenin prático, né? E o Lenin como um estrategista que ficava no seu bunker maquinando estratégias mirabolantes. Não é isso. O Lenin é um cara que elabora no curso do processo. Ele está elaborando duas táticas de uma revolução enquanto a revolução está acontecendo. Ele está elaborando a sua teoria de partido enquanto a revolução está acontecendo. Ele elabora sobre partido por quê? Porque precisa elaborar.
Porque ele precisa formular uma noção de partido para aquela realidade. É por isso que a teoria de partido do Lenin se transformou em algo universal. Isso quer dizer que ela se aplique ipsis literis, da mesma forma que ela foi aplicada na Rússia, eu vou aplicá-la em outros lugares? Claro que não, né? Tá aí os autores que eu mencionei antes, Gramsci, etc. e tal. Outra contribuição do Lenin é essa noção de que a revolução na Rússia ela foi fruto do próprio processo histórico russo. Por isso que ela foi chamada, entender ela como revolução bolchevique nos ajuda nisso. Da mesma forma que entender ela como República Soviética, né? Ou seja, os soviets eram uma experiência de organização própria dos trabalhadores russos. Sim, o Lenin não fabricou isso em laboratório, eram os próprios trabalhadores russos que já se organizavam em soviets, e à medida em que esses trabalhadores, que a classe operária, os soldados, camponeses, operários russos avançaram na sua luta, é que os soviets ganharam um protagonismo importante, tão importante a ponto de que se transformaram numa estrutura paralela de Estado. Sim? Soviet, em russo, quer dizer conselho, só isso. Assembleia, reunião, é isso. O que é o Soviet, então? Soviet de operários, soldados e camponeses é um conselho, um fórum, uma assembleia de soldados, operários e camponeses, que passa a construir regras e leis paralelamente ao parlamento oficial do governo russo. Então, essa experiência da constituição dos soviets, a ideia de uma revolução bolchevique, está ancorada na trajetória revolucionária da Rússia, que vem desde o século XIX, sobretudo. Sim? Então é importante a gente perceber que essas grandes contribuições do Lenin para a Revolução Russa. Quais são os êxitos da experiência soviética? Em primeiro lugar, ela se transformou no primeiro Estado popular da história. Vamos lembrar que antes da União Soviética, com força, né? Antes da Revolução Russa, a primeira experiência de um governo popular dos operários tinha sido a Comuna de Paris, que durou 3 meses, durou de fevereiro até maio de 1871, né? E a União Soviética durou 70 anos, então a primeira experiência estruturante de um poder popular da história da humanidade. Nunca antes na história desse planeta houve um governo dos de baixo. Durante o período romano, sempre teve greve de escravo, mas nunca teve um governo dos escravos, assim como nunca teve um governo dos plebeus. Durante a Idade Média, nunca teve um governo dos servos. Sim? Pela primeira vez na história da humanidade, os trabalhadores, os camadas populares da população, no caso russa, assumem um poder e constituem uma nova forma de poder, diferente do que era antes. Né? Essa estrutura soviética, baseada na experiência concreta dos trabalhadores, operários e camponeses russos. Sim? Um outro elemento importante da experiência soviética, que acho que é importante a gente lembrar, é com relação aos avanços sociais. Hoje a gente tem debatido muito isso, como tem ganhado força a pauta do que a gente tem chamado hoje, né, de pautas identitárias ou pautas das identidades. É importante que a gente toda hora a gente se debate com essa discussão. Mas o socialismo não resolveu todos os problemas. O socialismo não resolveu o problema das mulheres. O socialismo não resolveu o problema dos negros. É verdade? Em certa medida é. Agora, nenhuma sociedade, nenhuma formação social permitiu tantos avanços para essas lutas como as sociedades de experiências socialistas do século XX. Só na União Soviética, por exemplo, no final da União Soviética, já quando a União Soviética já estava em declínio e muito distante daquilo que o Lenin defendeu e tentou construir lá na Rússia, por exemplo, não existia uma lei para punir homicídios. Vocês devem concordar comigo que as leis são um reflexo da sociedade. Ou seja, se existe uma lei para punir homicídio, é porque existe homicídio. Né? Se não existisse homicídio, não precisava ter uma lei para punir homicídio.
E a gente entende que essa criminalidade ela é decorrência, em grosso modo, da desigualdade social. Então, a União Soviética, dos anos 80, muito distante do que do que a gente defenderia como socialismo, ou algo parecido com isso, não existia uma lei para punir homicídios, por exemplo, porque era tão raro acontecer homicídios que, quando acontecia, se formava uma corte especial para julgar. Outra coisa que é importante lembrar é o papel das mulheres na Revolução Russa e o papel da Revolução Russa com relação à luta das mulheres. Porque você sabe que a bandeira da Revolução Russa, paz, pão e terra, era uma bandeira que surgiu por conta de uma mobilização das mulheres. Inclusive, vale lembrar, devia até ter colocado ali no slide, não coloquei, que o 8 de março, a data 8 de março, o dia 8 de março, se instituiu como Dia Internacional da Mulher por conta da mobilização das mulheres russas, que se mobilizaram no dia, se eu não me engano, 24 de fevereiro do calendário russo. Do nosso calendário, 8 de março de 1917, protestando contra a guerra, protestando por comida e protestando por condições de trabalho. Essas mulheres se mobilizavam porque a maioria dos que iam para a guerra eram homens. E a sociedade russa estava muito pobre, muito empobrecida, as pessoas passando fome na Rússia, e essas mulheres sozinhas, tendo que dar conta de tudo, e os seus maridos na guerra. Então essas mulheres fazem uma manifestação muito grande, pedindo a volta dos seus maridos da guerra, o fim da guerra e alimentar comida. As pessoas não tinham o que comer. Então é daí que o Lenin extrai. Então veja só, galera, como o Lenin não é um elaborador teórico, um estrategista de gabinete. O Lenin formulou a partir da experiência concreta da luta dos trabalhadores, das mulheres, ou seja, foi a própria luta das mulheres que deu a consigna da Revolução Russa. Paz, pão e terra. Não à toa, a Revolução Russa triunfou em outubro de 1917, no calendário russo, novembro de 1917, no nosso calendário, e em fevereiro de 1918, o governo bolchevique instituiu o voto feminino e declarou o 8 de março como o Dia da Mulher. Então, muito antes das sufragistas existirem, é bom a gente lembrar disso. Quando a gente assiste o filme das sufragistas, a gente fica valorizando a luta das mulheres inglesas. Mas a gente deveria dizer que muito antes das mulheres inglesas conquistarem o voto na Inglaterra, na Rússia o voto feminino já tinha sido legalizado, autorizado, enfim, instituído desde 1918, né? Muito antes de qualquer outro país ocidental. E também, desde 1918, o governo bolchevique instituiu o casamento homoafetivo ou igualitário, como tu quiser chamar. Mas até o governo do Stalin, por exemplo, para vocês terem ideia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado e proibido pelo menos 3 vezes. Da mesma forma, o aborto. Então, as transformações que são essas transformações que fizeram com que a União Soviética se transformasse numa referência para o mundo todo. A partir da União Soviética é que vão se criar vários partidos comunistas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que já em 1917 criou um partido chamado Partido Bolchevique Brasileiro, para vocês terem noção, né? Mas, além disso, galera, um outro êxito da experiência socialista russa, soviética, é o fato de que, em um curto espaço de tempo, enfrentando muitas guerras, pensem, galera, que a Rússia já era um país muito pobre, da periferia da Europa, que, além de, no momento em que essa pobreza era muito gritante, esse país entra numa guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, que agrava a situação ainda mais dessas pessoas. Esse país entra num processo revolucionário. Depois desse processo revolucionário, a Rússia entra num período de guerra civil, onde 14 potências
mundiais declararam guerra à Rússia, não deixavam, uma espécie de bloqueio. A gente ouve bloqueio contra Cuba, mas essa prática não é nova. Fazem uma espécie de bloqueio à União Soviética e não deixam entrar alimento, não deixam entrar nada dentro da Rússia. É esse período que a gente chama de comunismo de guerra, durante esse período da Revolução Russa. Mas então tu imagina, depois disso, e nos anos 40, ainda a Rússia foi atingida, a União Soviética foi atingida pela Segunda Guerra Mundial, onde 20 milhões de soviéticos morreram. A mídia sempre gosta de mostrar, de exibir os 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente lembrar disso. É uma tragédia. Mas poucas pessoas lembram dos mais de 20 milhões de russos que morreram lutando na Segunda Guerra Mundial. Então, os bolcheviques conseguiram, galera, transformar a Rússia num país da periferia da Europa, num país atrasado, semi-feudal, para ser a maior potência, para ser uma segunda potência mundial. Um dado que eu me lembrei agora aqui, em 1941, 42, a União Soviética era a segunda ou a terceira maior produtora de tratores do mundo, galera. Do mundo. Ou seja, os bolcheviques tiraram a União Soviética do atraso completo e transformaram ela na segunda potência do mundo, que mandou gente para o espaço, né, que ajudou um monte de gente do mundo a se libertar também. A derrota do nazismo, a luta anticolonial e a corrida espacial são dois elementos que eu já comentei com vocês também, e são êxitos importantes da experiência soviética, né, durante o século XX. Como eu falei para vocês, a União Soviética foi estratégica para as lutas de libertação dos povos durante o século XX em todo o planeta. Foi substancial isso. Bom, agora, por outro lado, galera. Que lições a gente pode extrair da experiência soviética? O que a gente pode apontar como erros, digamos assim? Ou seja, lições com as quais a gente deve considerar que a gente não deve repetir elas mais na nossa vida. Uma delas é um processo, sobretudo a partir da morte do Lenin, isso ainda durante o governo do Stalin, um processo crescente e cada vez mais forte de burocratização. Quer dizer, cada vez mais o Estado, a burocracia do Estado vai se transformando num aparato dinâmico da sociedade. E isso provocou uma burocratização da sociedade russa que, ao mesmo tempo que prevê, ou seja, está incluída a ideia de que partido e Estado são a mesma coisa. Essa é uma polêmica grande do Lenin com o Trotsky, inclusive. O Trotsky defendia a estatização dos sindicatos, defendia a estatização do partido, porque ele afirmava: o Estado é um Estado operário, logo, esse partido operário, os sindicatos operários devem pertencer ao Estado. E o Lenin polemizava com o Trotsky, dizia: não, o partido e os sindicatos precisam ser autônomos e independentes. Por quê? Porque é exatamente a pressão dessas camadas que vai fazer a revolução andar. Era isso que dizia o Lenin. É por isso que, durante o processo revolucionário, os bolcheviques faziam um congresso no meio da revolução. Ou seja, a perspectiva democrática do Lenin sempre teve presente no Lenin. Algo que se perdeu ao longo do tempo, né? Digamos, aí sim, no período do Stalin, nós vamos ter um aprofundamento disso, mas a gente vai ter graves questões graves problemas com relação à questão democrática na União Soviética, né? É importante que a gente reconheça isso, né? A gente fez esse exercício durante todos os anos 90 e agora precisa fazer também. Mas é importante dizer, né, que, para além do contexto da época, é importante chamar atenção para as profundas limitações democráticas que aconteceram, sobretudo no período do Stalin, né? A perseguição a companheiros. Pensa que lideranças revolucionárias importantes
da Rússia foram perseguidas, exiladas, inclusive presas e mortas, né, no período do Stalin, ou enviadas para trabalhos forçados. Um outro problema, outra lição que nós devemos extrair da experiência socialista da União Soviética é uma ironia, assim, na verdade, a grande ironia do destino, que o Stalin era o único desses líderes bolcheviques que não era russo, né? O Stalin era da Geórgia. E ele é o cara que, quando assume o governo, impõe o russo para todas as outras repúblicas. Lembra, galera? A União Soviética se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? O Lenin construiu a União Soviética como uma espécie de confederação de nações independentes. Eram nações que queriam fazer parte, que queriam também construir uma sociedade baseada nos soviets, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. A União Soviética, a Rússia socialista, passa a ser uma referência cada vez maior, e os países, os povos da região começam a dizer, eu também quero ser assim. Então, quando Lenin cria a União Soviética, ele cria como uma confederação de estados independentes, ligados por um fio condutor, que é o fato de serem repúblicas socialistas e soviéticas. Durante o período do Lenin, ele sempre buscou fortalecer essa diversidade das nações, né? Tanto que ele cria um fórum da União Soviética que tinha representação de cada uma dessas nações. O Stalin é quem, digamos, fortalece a centralização do comando soviético nas mãos de Moscou. E uma das formas que ele busca para fazer isso é a padronização da língua. Outro elemento importante para a gente chamar a atenção, que foi, sem dúvida, e que tem a ver com isso também, quer dizer, o Stalin ele não só ingeriu nos países que compunham a União Soviética, mas a partir dessa centralização de Moscou como centro, epicentro da luta socialista no mundo, a União Soviética vai, digamos assim, exportar o modelo soviético para todos os outros países. Então, a partir da Internacional Comunista, a União Soviética vai, de alguma maneira, intervir na realidade de vários países. Vários partidos comunistas tiveram que mudar sua tática no seu país para não contrariar as decisões da União Soviética. E para fechar, assim, o último elemento, digamos assim, que a gente deve extrair lições, tem a ver com o engessamento teórico, né? Durante o período do Stalin, sobretudo, a gente teve um endurecimento da teoria, um desenvolvimento de um marxismo de manual, que era como se fosse uma guia para todo mundo, no mundo todo, né? É durante esse período que se, de alguma maneira, a gente pode dizer, se desenvolveu uma visão evolucionista, ou uma visão darwinista da evolução, do desenvolvimento da sociedade humana ao longo do tempo. E ali se construiu uma perspectiva, por exemplo, que impactou no Brasil fortemente, que é a perspectiva dos 4 estágios de desenvolvimento humano. Ou seja, a ideia de que toda sociedade humana deve passar pelo comunismo primitivo, pelo escravismo, pelo feudalismo, até então chegar no comunismo e, posteriormente, enfim, atingiremos o socialismo, destino inevitável de todos os povos da humanidade. Sim? Então, essa ideia futurista, romântica de um socialismo que inevitavelmente vai acontecer, independente da minha ação, né? E esse engessamento da teoria do Marx, atribuindo a ele um caráter positivista, um caráter evolucionista, também são desse período, né? Um dos elementos muito importantes que se resgatou posteriormente, por exemplo, é o conceito de modo de produção asiático. Valiosíssimo estudo do Marx, que diferencia as sociedades orientais das sociedades ocidentais, né? Então, acho que essas são algumas lições que a gente pode extrair da experiência soviética, né, da Revolução Russa. Uma outra experiência, galera, e que enfim, pauta os nossos dias até hoje, né? Quer dizer, talvez nunca antes na história desse planeta a gente tenha discutido tanto sobre a China, né? Como a gente está discutindo agora. Então, pessoal, para a gente compreender a experiência chinesa,
é importante a gente situar o contexto em que ela ocorre, ou qual a trajetória. Se eu falei para vocês que a Revolução Russa é o resultado da trajetória do movimento revolucionário russo e a trajetória da luta dos operários russos, do povo russo, na China não é diferente. Sim? Então, para eu entender a Revolução Chinesa, que acontece em 1949, eu preciso entender que ela é resultado ou digamos assim, que ela é o resultado da trajetória que começa, da trajetória do povo chinês, que tem como marco mais importante as lutas anticoloniais. Essa região da Ásia sempre foi uma região muito disputada, né, pelos ocidentais durante a Idade Média, que tentavam, que buscavam, enfim, trazer especiarias das Índias, né? Foi assim que o Brasil foi descoberto, os portugueses querendo chegar nas Índias como uma forma de driblar a rota da seda que ligava o Oriente e o Ocidente por terra. Então, Portugal e Espanha tentam driblar isso, dando a volta na África e chegando nas Índias. Ou seja, o Oriente, esses países asiáticos, sempre foram uma, digamos assim, uma fonte da cobiça desses países ocidentais. De maneira assim mais esquemática, só para a gente poder visualizar esse contexto, a gente pode dizer que a Revolução Chinesa ela é o resultado da polarização entre nacionalistas, representados por um partido nacionalista chamado Kuomintang, e os comunistas do Partido Comunista Chinês, liderados pelo Mao Tse-tung. O Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele surge depois da Revolta dos Boxers. Chama a Revolta dos Boxers. Essa Revolta dos Boxers foi um episódio muito famoso da história chinesa, em que exércitos de lutadores de arte marcial organizam um exército mesmo contra a ocupação inglesa na Rússia, né? Na China, né? Essa revolta de chineses contra a ocupação inglesa ficou conhecido como Revolta dos Boxers. E é a partir daí que se cria o Kuomintang. O Kuomintang era um partido pró-ocidental, nacionalista, pró-ocidental. E, por outro lado, nós temos o Mao Tse-tung, que cria o Partido Comunista Chinês em 1921. Né? O Mao Tse-tung era um filho de camponeses que estuda de maneira autônoma o marxismo a partir das bibliotecas públicas, enfim, bibliotecas que ele frequenta. Ele entra em contato com o marxismo a partir daí, né? E em 21 ele cria o Partido Comunista Chinês e é ele, então, né, o Mao Tse-tung, que lidera a grande marcha contra o Chiang Kai-shek, que era o líder do Kuomintang, e que depois da Revolução, olha só, né, como é importante a gente conhecer essas coisas quando o cara fala de Taiwan. Quando fala da China e fala de Taiwan, é nessa aula que tu vai entender por que do conflito com Taiwan. O conflito com Taiwan não é nada mais do que o reflexo da Revolução de 1949. Taiwan é a tentativa do Kuomintang, do Chiang Kai-shek, de construir a China nacionalista, como se fosse um território independente da China, então popular, democrática, né, criada pelo Mao Tse-tung. Sim? Durante a Segunda Guerra Mundial, galera, tem um período, a revolta ou esses conflitos com as potências internacionais se aumenta. Lembra que o Japão, durante a Segunda Guerra, integrava o eixo, ou seja, era aliado dos nazistas. Sim? E o Japão tinha também políticas imperialistas. Né? Então, o Japão ocupa um pedaço da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, ocupa um pedaço da China durante a Segunda Guerra Mundial e ocupa um pedaço do Vietnã. A gente vai falar daqui a pouquinho quando falar do Vietnã. Ocupa um pedaço do Vietnã também. Né? Então, a partir de 1937, ou seja, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, a invasão da Polônia pelo Hitler é de 1939, os japoneses ocupam a China. E aí o Mao Tse-tung e o Kuomintang fazem uma aliança para expulsar os japoneses. Em 1940,
1945, o Japão sai, porque perdeu a guerra, estouraram, imagina, né? Os americanos estouraram 2 bombas atômicas na cabeça deles, e eles são obrigados a sair da China. E aí voltam os conflitos internos do Kuomintang contra o Mao Tse-tung. Quando a Revolução triunfa, galera, é importante pensar nisso, dessa experiência, da experiência, digamos, do governo revolucionário chinês, né? O Mao Tse-tung, que tinha uma referência muito grande na União Soviética, começa, nos primeiros momentos de governo, começa a implementar medidas muito similares à da União Soviética. Então ele começa um processo de estatização de bens essenciais, expropria terra de grandes latifúndios e começa a distribuir a terra, e começa uma política industrial. O grande problema disso, galera, digamos assim, um dos grandes momentos disso tem a ver com a partir de 1958, que é quando Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês passam a entender que é importante avançar de maneira mais rápida para o socialismo, né? Essas medidas, como estatização, expropriação, impulso industrial, são medidas que lembram a nova política econômica do Lenin, ou seja, a ideia de criar um desenvolvimento capitalista sobre controle revolucionário que permita desenvolver o país, né? Enfim, e tirar o país do atraso que vivia, porque a China, não tão diferente quanto a Rússia, também era um país muito atrasado até hoje, né? A China tem índices de atraso muito grandes. E é um desafio da própria Revolução Chinesa, ainda hoje, de poder, enfim, sair dessa situação, urbanizar, desenvolver áreas que ainda vivem como se vivia no século X, né? Uma das formas de dar um impulso de desenvolvimento para a sociedade chinesa, digamos, um grande plano econômico para que a gente pudesse avançar em direção ao socialismo, para que a China pudesse avançar em direção ao socialismo, é um famoso plano econômico chamado Grande Salto Adiante. E o Grande Salto Adiante era uma ideia de aceleração do desenvolvimento. Então, aquela política industrial criada pelo Mao Tse-tung, agora ela vai receber uma carga muito forte. Se eu entendo que o socialismo é um período de transição para a construção de propriedades sociais, sim, não propriedade privada, mas propriedades sociais, o Grande Salto Adiante vai promover a coletivização forçada. O problema é que o resultado disso é que é um fracasso completo. Essa industrialização não funciona, a coletivização forçada é um desastre. Tu imagina o que é tu enfiar na cabeça de um camponês chinês, que até um dia desses ele vivia lá, como se vivia na Idade Média, tu enfiar na cabeça dele que ele tem que ser uma sociedade industrial. Então, digamos assim, que o Mao Tse-tung meio que forçou a barra para tentar impulsionar um desenvolvimento mais profundo e mais acelerado, mas acabou dando um grande tiro no pé. Isso provocou várias episódios assim, de fome disseminada, muitas doenças, uma crise econômica muito grande, né? Do ponto de vista ideológico, esse plano de aceleração do crescimento, esse plano de aceleração da revolução do Mao Tse-tung, digamos, do plano ideológico, se materializa na Revolução Cultural, que também foi outro fracasso, galera. A gente precisa reconhecer isso também. Baseado no Livro Vermelho, uma elaboração do próprio Mao Tse-tung, que defendia o combate dos 4 velhos, ou seja, 4 velhos hábitos, velhas culturas, velhas ideias e velhos costumes. Sobretudo, o que a Revolução Cultural vai fazer vai buscar combater a cultura ocidental. O problema é que, ao combater essa cultura ocidental, acaba também promovendo um pensamento muito fechado, digamos, ao invés de combater a hegemonia do pensamento ocidental, a Revolução Cultural passa a combater o pensamento ocidental, ou seja, passa a negar o pensamento ocidental, né, refutar o pensamento ocidental, e qualquer elemento que pudesse desvirtuar disso
faria de alguém um desertor. Então, digamos assim, a revolução cultural na China, que durou 10 anos, vocês conseguem imaginar 10 anos isso, promoveu a perseguição e, enfim, uma repressão muito forte por parte da intelectualidade chinesa. E para ajudar ainda, né, uma das coisas que chama a atenção da experiência chinesa, que é importante a gente lembrar, são os conflitos com a União Soviética. Ali, galera, se a gente falava que o modelo soviético foi exportado para todo mundo, a China, já com poder popular, né, constituído, vai polemizar com a União Soviética com relação ao modelo. Né? Se a União Soviética vai falar em revolução em 2 etapas, se a revolução vai falar em etapa democrática, etapa democrático-burguesa, etapa revolucionária, se a Revolução Soviética vai falar em revolução liderada pelos operários, o Mao Tse-tung vai falar em revolução camponesa, guerrilha no rural, guerra prolongada, luta anticolonial. A Revolução Chinesa, ela é diferente da Revolução Russa, porque a Revolução Chinesa é uma revolução anticolonial. A Revolução Russa, ela acontece na periferia da Europa. Mas a União Soviética, digamos, a Revolução Russa, não aconteceu em torno à expulsão de um invasor estrangeiro. A Revolução Chinesa, sim. A Revolução Chinesa se deu em torno das lutas pela expulsão dos ingleses, pela expulsão dos japoneses, e depois, aí sim, nas lutas internas entre os comunistas e os nacionalistas. Mas isso gera uma polêmica muito grande. Por muito pouco, assim, a União Soviética e China não entraram em guerra, conflitos gravíssimos, né? Tanto é que a China não vai dialogar muito com essa turma da Internacional Comunista, né? Dessa turma dos partidos comunistas a nível mundial. A China vai liderar um processo de construção do bloco, famoso bloco dos países não alinhados. Ou seja, durante a Guerra Fria, o que a China fez foi dizer o seguinte: nós não somos nem americanos e nem soviéticos. Nós somos um terceiro mundo. Lembra disso? Somos o terceiro mundo. Nós somos o bloco dos países não alinhados, que são, em sua maioria, os antigos povos colonizados. Eu guardo essa diferença, que isso é importante. Dito isso, galera, a gente precisa falar, a partir de 1975, 1976, depois, enfim, da morte do Mao Tse-tung, se abre um debate dentro do Partido Comunista Chinês, liderado pelo Deng Xiaoping, que faz críticas ao Grande Salto Adiante, faz críticas à Revolução Cultural e passa, então, a defender com maior veemência a necessidade da construção de um socialismo com feição chinesa, ou seja, um socialismo com a característica das sociedades chinesas, e que institui uma coisa nova para essa ideia de socialismo, né? Que é a ideia de um socialismo de mercado. Então, veja só, nós até 1976, todo mundo acreditava que socialismo era sinônimo de estatização. Socialismo é a oposição à propriedade privada. Socialismo é a oposição ao mercado. E lá vem o Deng Xiaoping falar em socialismo de mercado. Isso deu um nó na cabeça de todo mundo. Deu um nó, continua dando, né? A gente está até agora, Elias Jabor aí, nosso camarada, que o diga, falando de China o tempo todo, né? Então nós estamos tentando entender o que é essa sociedade chinesa o tempo todo. Essas reformas, galera, elas ganham uma dimensão maior com o Xi Jinping, que é o atual presidente da China. O Xi Jinping, ele introduz uma outra, digamos assim, mais um elemento para essa ideia de um socialismo com as características chinesas, que é a ideia do sonho chinês. Ou seja, qual é o sonho chinês? O sonho chinês é que as pessoas tenham uma vida de bem-estar. O sonho chinês é que o país seja um país soberano, desenvolvido, com justiça social, em que as pessoas sejam felizes. Sim? Em última instância, é isso diz o Xi Jinping, o grande sonho chinês é o socialismo. Sim? O nome disso, como que isso vai acontecer, galera? Nós vamos desenvolver ao longo da história. Sim?
Então, galera, é aí que essa experiência atual chinesa desenvolve essas polêmicas que a gente está discutindo hoje. A China é socialista ou é capitalista? As perguntas que a gente ouve o tempo todo. Ela é socialista ou ela é capitalista? Segundo Elias Jabbour, a gente deve entender a China como uma formação social singular. Ou seja, ela é uma formação social específica, que compõe uma etapa histórica da sociedade chinesa, da trajetória da sociedade chinesa, que é um período de transição. Sim, se tu perguntar para os chineses, eles vão dizer, nós estamos no começo do início da transição para o socialismo. Cada palavra dessas tem um significado importante. Né? Nós estamos no começo do início da transição para o socialismo. Quer dizer, essa noção de adaptação que os chineses fizeram da sua estratégia de construção da sociedade chinesa traz esse elemento para nós debater. Resgata ou faz renascer debates em torno sobre o conceito de transição do Marx. Né? Essa experiência chinesa permite para nós um desenvolvimento criativo do marxismo, ou seja, o desenvolvimento teórico que sustenta as medidas que os chineses vêm fazendo, permite a gente ver um marxismo que não é aquele marxismo engessado da Guerra Fria, é um marxismo criativo. E é isso que faz com que o Elias Jabbour diga que a China, hoje, a sociedade chinesa tem uma formação econômica e social específica, aonde se promoveu a socialização do investimento. Olha se não é para dar um nó na cabeça de qualquer um que passou o século XX inteiro acreditando que o socialismo não combinava com o mercado. A partir dessa experiência chinesa é que a gente pode fazer esse debate. O socialismo, ele é a sociedade, aliás, o socialismo é a sociedade que se opõe à sociedade do mercado, que é o capitalismo, é verdade? É. Agora, a sociedade socialista pressupõe a extinção do mercado? Foi o capitalismo que inventou o mercado? Não foi. Né? No capitalismo, o mercado assume o centro, as rédeas da sociedade. Mas ele não foi inventado pelo capitalismo. Sim? A gente faz uma análise sobre o papel do mercado baseada em valores ético-morais, moralistas, afetivos, ou faz uma análise do mercado a partir da sua historicidade, do seu papel histórico? Sim? Então, esses são alguns debates que a experiência chinesa tem provocado no Brasil, na própria China, no Brasil, em Cuba, no Vietnã, né? E que tem permitido um avanço teórico, inclusive, da teoria marxista, uma perspectiva criativa da teoria marxista. Independência do Vietnã. Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui, porque... né? Bom, galera, a experiência do Vietnã, eu quando estava fazendo esses slides aqui, começou a me dar pena de vocês, porque daí eu não terminava nunca os slides do Vietnã. O Vietnã, galera, digamos assim, a gente pode dizer que a construção do socialismo no Vietnã é um ato heróico. Sim? Vocês vão ver por quê. Porque o Vietnã passou a sua vida inteira só tomando porrada, né? Foram poucos os momentos da história do Vietnã em que o Vietnã viveu em paz, ou viveu ou sem estar envolvido em algum conflito. Então, para a gente entender, eu coloquei aqui esses mapas para a gente entender isso daqui, ó, que as lutas, a revolução no Vietnã, ela precisa ser entendida dentro do contexto das lutas anticoloniais na Indochina. O que é a Indochina? É esse pedaço aqui, ó. Olha ali, ó, aqui está a China, aqui Bangladesh, Sudão, e assim por diante, só para te localizar, entendeu? Aqui ao norte está a China, isso daqui é o Vietnã, aqui é o Camboja, e aqui é o Laos. Aqui eu tenho um zoom dele, né? Tudo isso daqui, esse mapinha aqui do lado, colorido,
é um zoom aqui onde é a Indochina, e a outra imagem, uma imagem com um zoom mais afastado para te ter noção da região, né? Então essa é uma região, galera. Por que eu botei esse mapa de baixo, esse mapa mais com menos zoom, digamos assim, mais afastado, para te perceber por que essa península da Indochina ela é tão disputada. Por que ela é alvo de tantas disputas, né? Porque essa península, galera, a Indochina, ela fica numa área estratégica. Da mesma forma que Cuba fica numa área estratégica, e foi durante todo o século XIX, XVIII, XIX, a porta de entrada dos europeus para a América Latina. Não à toa, o Porto de Mariel, famoso Porto de Mariel, busca resgatar esse papel de Cuba como porta de entrada do comércio com a América Latina, assim como o Uruguai e a Argentina, Buenos Aires especificamente, são áreas estratégicas para o acesso aos rios que dão acesso ao interior do continente sul-americano. A península da Indochina também é muito disputada pelo seu posicionamento estratégico geográfico, né? É uma península que te permite ir do Oriente para o Ocidente, que te permite ponto estratégico militar, comercial, marítimo, né? Entre outros mecanismos. Então essa sempre foi uma região muito disputada, né? Assim como a China, desde o século XVI, a gente pode dizer que essa região de hoje, o Vietnã, a Indochina, vem sendo machucada, digamos assim, pelos europeus. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, que os portugueses tentam ir ocupar esse território da Indochina em 1535, mesmo ano que é instituída a escravidão africana aqui no Brasil. Os holandeses tentaram ocupar a região em 1636 e os franceses ocuparam a Indochina em 1680. É importante tu guardar a França, porque a França é quem vai ter uma importância maior aqui nesse processo. A influência francesa na Indochina vai durar mais tempo do que as outras ocupações. E essa cobiça, digamos, dos colonial por parte dos europeus, visava buscar esses produtos que a gente ainda hoje busca, né? Seda, porcelana, borracha. Tem inclusive uma das cruzadas de 1615 chegou aí no Vietnã. Mas pensem, galera, que essa região oriental é uma região muito rica, né? A gente que não estuda muito isso, mas a gente precisa lembrar que foram os chineses que inventaram, enfim, né, esses povos orientais que inventaram a pólvora, foram eles que inventaram a pizza, foram eles que inventaram o sorvete. Tu sempre pensou que pizza e sorvete era coisa de italiano? Não é chinês. Pólvora, foram os chineses os primeiros que inventaram o papel, foram os chineses que fizeram a primeira impressora da história, muito antes do que a prensa de Gutenberg, que imprimiu a Bíblia. Os chineses já trabalhavam técnicas de impressão, e são sociedades, voltando um pouco aqui na China, são sociedades milenares e que têm o comércio como uma tradição. Então eu não tenho como pensar uma sociedade com feição chinesa sem o comércio. Entende? Se a sociedade chinesa não tiver o comércio, ela não tem feição chinesa, porque os chineses são comerciantes há mais de 10 mil anos. São exímios comerciantes. O comércio sempre foi uma prática dos asiáticos. Então eu não tenho como pensar uma sociedade que tem as características chinesas sem ter o comércio, sem ter mercado. Então entende que o próprio mercado, mas não é um mercado capitalista, não é um mercado ocidental, é um mercado que está a serviço de um Estado revolucionário, é um mercado que está a serviço de um projeto que ainda está no início do começo da transição para uma sociedade mais justa ou superior, como vocês quiserem chamar, né? Então, essa região ali da Indochina, galera, é uma região que foi disputada por muitos desses europeus, né? E a luta digamos, a revolução
a experiência socialista, a revolução socialista do Vietnã é a revolução de independência do Vietnã. Sim, porque diferente da União Soviética e mais grave do que a China, a Indochina, de maneira geral, e o Vietnã em específico, eram ocupados por outros países, né? Então é isso que eu falei para vocês, para te gravar aqui a presença dos franceses, né? A partir de 1858, os franceses então se instalam ali na Indochina, se instalam de uma maneira mais permanente. Entre 1883 e 84 se consolida. A partir de 1898 é que se inicia a resistência contra essa presença francesa, porque a monarquia cede vários poderes, várias áreas para controle francês. Então, é a partir disso que surge a primeira resistência. Essa resistência, a ocupação francesa tem um salto de qualidade em 1920, quando esse cara aí chamado Nguyen Sinh Cung cria a Liga Revolucionária Jovem do Vietnã. Esse jovem rapaz aí, Nguyen Sinh Cung, deve ser assim que pronuncia, é o Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, na verdade, não é o nome dele, né? Ho Chi Minh é um codinome, quer dizer, aquele que ilumina, aquele que traz a luz. Eu vou mostrar uma coisa que eu deveria ter colocado no slide, mas vou mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui esse quadro. Esse quadro é um quadro original da Guerra do Vietnã. Espero que vocês consigam ver ele bem. Aqui vocês conseguem ver um soldado vietnamita e aqui vocês estão vendo um sol, né? E dentro do sol, quem está ali? O Ho Chi Minh, né? Ou seja, Ho Chi Minh é aquele que traz a luz, Ho Chi Minh é aquele que ilumina. E aqui embaixo escrito Vietnam Tan Gloa, quer dizer, o Vietnã vencerá. Esse aqui é um cartaz do período da guerra. Queria mostrar para vocês aí. Feita a propaganda do meu quadro da guerra do Vietnã, o Ho Chi Minh aparece nesse cenário. É nesse contexto que o Ho Chi Minh entra para a história. O Ho Chi Minh, ele é um cara que tem uma educação muito culta, né? Ele estudou na França, falava francês fluentemente, conhecia a cultura francesa e, no tempo que estudou na França, conseguiu apreender, conseguiu entender um pouco mais de como os franceses entendiam a presença deles no Vietnã. E esse processo, que redundou na independência do Vietnã, permitiu para o Ho Chi Minh desenvolver um marxismo muito singular. O Ho Chi Minh criou um marxismo que misturava o pensamento do Marx com o pensamento do Confúcio e a luta anticolonial no centro. Então é um marxismo muito singular, mais uma vez da mesma forma como que o Lenin, da mesma forma que o Mao Tse-tung, são figuras, lideranças políticas que construíram uma elaboração teórica à luz da ação concreta. Ou seja, se o Lenin formulou os conceitos dele para fazer a revolução na Rússia, o Ho Chi Minh elaborou a sua teoria para fazer a revolução no Vietnã. Assim como o Mao Tse-tung desenvolveu a sua elaboração teórica para fazer a revolução na China. Sim? Então, aquela teoria serve para atender necessidades de uma sociedade específica, de um tempo histórico específico, de uma situação social específica. Tranquilo? Esse processo de resistência tem um crescimento grande em 1927, que é quando se cria o Partido Democrático Nacional do Vietnã, que era uma espécie de frente ampla, que unia vários segmentos diversos, nacionalistas, liberais, os comunistas também. Também em 1927 se cria o Partido Comunista da Indochina, que unifica todas as correntes marxistas que organizavam a resistência contra os franceses. E em 1930 fica conhecido como uma espécie de ensaio geral, fica conhecido como um momento chave, digamos, de aprendizado do povo vietnamita na sua trajetória de libertação, uma rebelião de soldados de 1930 que perde, é fracassada, mas esse fracasso permitiu aos vietnamitas avançarem
na sua maturidade como organização, em política, ideológica, para fazer o enfrentamento com os franceses. Aí, olha só, né, velho? Cara, os caras eram colônia da França, mano. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. O que eu falei para você sobre os franceses, sobre os chineses? Sobre o que eu falei para você sobre os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial? Os caras ocupam um pedaço da Rússia, ocupam um pedaço da China e ocupam o Vietnã. Ou seja, o Vietnã não tem descanso, galera. Não tem descanso no Vietnã. É por isso que a independência do Vietnã, a Revolução Socialista no Vietnã, tem contornos heróicos. Tem traços heróicos, galera. Porque se antes era ocupação francesa, agora Japão e França vão disputar para ver quem controla a Indochina inteira, né? Não só o Vietnã. Em 1941, o Ho Chi Minh cria a Liga pela Independência do Vietnã. E cria uma organização chamada Viet Minh, que era uma organização, digamos, poderia ser um embrião do Partido Comunista Vietnamita, salvaguardando as suas devidas proporções. O Viet Minh tinha como objetivo o seguinte: combater tanto a presença francesa quanto a presença japonesa. O Viet Minh era contra a colônia, queria a expulsão dos dois. Enquanto França e Japão disputavam, o Ho Chi Minh, o Viet Minh, se transformava numa certa forma de refúgio, ou seja, a pessoa estava vivendo no local de conflito entre a França e o Japão. O que ela fazia? Ela fugia e ia se juntar ao pessoal do Viet Minh. Então lá o pessoal do Viet Minh acolhia essas pessoas. Também alfabetizava as pessoas que se juntavam ao Viet Minh e ajudava a fazer a autodefesa. Essa autodefesa, né, nós estamos falando, né, numa autodefesa armada, né, composição de exércitos populares nessa região da Indochina. Quando que o Viet Minh ganha força, galera? O Viet Minh ganha força quando os japoneses e os franceses entram num acordo em que o Japão mantinha sua ocupação, mas a administração dos territórios era feita pela França. Vê como a história é muito mais complexa do que a gente entende, né? E o resultado disso provocou, em 1942, um aumento dos impostos sobre os alimentos. Por que provocou esse aumento dos impostos? Porque tanto o Japão quanto a França canalizaram toda a sua economia para a guerra. Então, eles aumentam esses impostos para quê? Para sobrar mais comida para a administração colonial poder sustentar os exércitos que estão na Segunda Guerra Mundial. E o resultado disso é que entre 1943 e 1944, mais de 2 milhões de pessoas morreram de fome no Vietnã. É em torno disso que o Viet Minh ganha força. O Viet Minh começa a referência de refúgio para aqueles que querem buscar uma alternativa, para aqueles que vão poder encontrar um lugar onde vai ter uma vida digna e vai poder ser alfabetizado. Ele vai poder também aprender a se defender. Ele vai fazer parte de um exército em que ele não está sozinho mais lutando contra o colonizador, mas ele também está junto com outros vietnamitas que também estão treinando junto com ele para enfrentar um invasor, né? E aí, galera, é em torno disso que o Viet Minh consegue unificar todos os movimentos guerrilheiros que existiam contra a presença francesa e japonesa. E em cada lugar, conforme o Viet Minh vai avançando e se fortalecendo, o Viet Minh vai criando zonas liberadas. O que é zona liberada? É uma zona que quem administra é o Viet Minh. Não é a administração francesa. Aquela zona liberada pelo Viet Minh, onde o cara do Viet Minh mora, é território dos Viet Minh. É por isso que tem autodefesa. Entendeu? Porque o exército francês vai para lá. É esse o processo da guerra que a gente que se dá na independência, nesse processo de independência do Vietnã. Em 1945 aumenta a treta entre França e Japão, ali no rescaldo das lutas do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 2 de setembro de 1945, se cria a República Democrática do Vietnã, que é o Vietnã do Norte. Sim? O Sul ainda não é nada. O Sul
como parte dos pactos de libertação de zonas ocupadas. Como é que eu posso explicar para vocês? Depois da Segunda Guerra Mundial, galera, os países, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, se reuniram e decidiram por regiões que seriam ocupadas pelos exércitos aliados em distintas regiões do mundo, áreas ocupadas pelo eixo. Como o Vietnã era uma ocupação japonesa e o Japão estava aliado aos nazistas, os ingleses ocupam o sul do Vietnã. Então, vocês estão vendo que não tem folga para os vietnamitas, né? Só que essa ocupação inglesa não tinha proporção, não tinha digamos assim, um caráter de ocupação, não tinha um caráter imperialista. Digamos, a Inglaterra não estava ali com a finalidade de permanecer. A partir do momento em que os exércitos aliados vão deixando essas zonas ocupadas em toda a Europa, em vários lugares do planeta, os ingleses se retiram. Só que quando os ingleses se retiram, a França ocupa novamente. Quer dizer, cara, é um ato de puro heroísmo aí dos nossos amigos vietnamitas. Aquela imagem do slide anterior deveria estar aqui, na verdade. Aqui ou até aqui. Aqui, na verdade, deveria estar. Não tem problema, eu volto lá só para ilustrar para vocês. Aquilo ali é uma ilustração para vocês entenderem os famosos túneis dos vietnamitas, né, que foram muito famosos. A verdade é que esses túneis, a gente conhece só essa estrutura aqui, que a gente vê, essa estrutura bem superior aqui, vocês estão vendo essa imagem do lado do texto, do slide, mostra essa estrutura dos túneis que haviam construídas pelos vietnamitas, né? A gente vê em reportagem, geralmente, túneis aqui mais na superfície, que era onde os vietnamistas atacavam. Mas isso era só a superfície, né? Embaixo disso havia alojamento para soldados, sala de reunião, alojamento de oficiais. Se tu perceber lá no canto direito da imagem, tem um poço, tem um carinha pegando água do poço. Ou seja, tem uma estrutura, tem anfiteatro, sala de reunião, dormitório, né? Dormitório de oficial, dormitório de soldados normais. Então, quer dizer, era uma estrutura muito complexa. Não à toa, galera, que essa tática militar rendeu o título, né, para o general Giap, que foi o líder militar da guerra. O Giap foi conhecido como um dos 3 maiores estrategistas militares do século XX, né, por conta disso. Eu tive o privilégio, né, de ir no Vietnã e visitei o Museu da Guerra. É uma coisa impressionante, eles têm uma maquete dos túneis, de como os túneis se formaram. É uma coisa incrível. Ele tem um vídeo no Museu da Guerra que mostra eles construindo o túnel. Galera, quem fez os túneis não foi o exército vietnamita. Quem fez os túneis foi o Partido Comunista Vietnamita. É importante que a gente entenda isso. Que a guerra contra a França não foi feita pelo exército francês, pelo exército vietnamita. Foi feita pelo Partido Comunista. Sim? Então foi o Partido Comunista, foi o Viet Minh, o Partido Comunista Vietnamita, liderado pelo Ho Chi Minh, que começou a abrir buraco, túnel no meio da montanha com tronco de árvore, galera. E até chegar ao ponto de ter essa estrutura inteira debaixo da terra. Sem dúvida, a Guerra do Vietnã é uma epopeia, né, galera? A partir da nova ocupação francesa, galera, se estabelece uma nova guerra, que é uma guerra decisiva, que vai de 46 até 54. A França propõe um acordo por Ho Chi Minh, depois volta atrás, né? Enfim, e esse conflito fica, sem dúvida, muito pesado. Eu vou falar dele um pouquinho mais para agora. Só para te ter uma ideia, entre 46 e 54, o período que durou a guerra contra a França, foram aproximadamente 200 mil soldados mortos, né? Franceses, né? Sobre a batalha em especial, né? Lógico, é uma epopeia de um Davi contra Golias, né? Quer dizer, a França tinha o maior poder de fogo, tinha mais capacidade logística, né? Então conseguia se locomover muito mais rápido. Os vietnamitas eram muito mais artesanais, né? Não tinham estrutura de tanque, avião, etc., né? Por natureza, mas eles tinham um trunfo a favor deles. Eles controlavam as estradas no meio da selva. Tem que se ligar que o Vietnã tem um clima tropical, então não é frio, é quente, tem vegetação tropical, tipo vegetação amazônica no Vietnã,
Então, é um lugar muito quente, muito úmido, com vegetações muito densas, e os vietnamitas tinham controle dessas estradas que cruzavam o meio das florestas. Isso obrigou a França a ter que usar a aeronáutica. Só que, te liga só, Mao Tse-tung chegou ao poder na China, e em 1949, e já em 1950, o Mao Tse-tung reconhece o governo, reconhece o Vietnã do Norte. Não só reconhece, passa a ajudar militarmente o Vietnã do Norte. E então, assim, o Vietnã consegue bases antiaéreas. Só que daí a França usa o quê? Napalm, que é um tipo de arma química, né? Em contato com a pele, ela queima. Né? Eles usavam isso para desmatar áreas onde os vietnamitas estavam escondidos. E os americanos, no caso os franceses, não conseguiam chegar. Os americanos também vão usar napalm depois. Mas é depois. Ou seja, ainda tem os americanos. Não acabou. A batalha decisiva da independência, da guerra contra a França, é essa batalha chamada Dien Bien Phu. Né? Essa Dien Bien Phu era uma região do Vietnã que era um vale entre várias montanhas, em que aqui no vale os franceses usavam como pista de pouso. Só que aí entra a epopeia e o fato, né, de conhecerem o local dos vietnamitas. Os vietnamitas, durante um período de muitas chuvas, lembra, o clima tropical, tem um período de chuvas muito intensas, isso dificultava para os franceses conseguirem pousar. Então, eles precisavam esperar essa estação de chuvas passar ou ter que desembarcar desse jeito. Como os vietnamitas controlavam as estradas, os franceses não conseguiam mandar recurso para os seus soldados. E os soldados franceses começavam a perder força, não tinham recurso para comer, não tinham roupa, não tinha reposição de tropa, não tinha nada disso. A única forma de fazer isso era via aérea. E aí, por março, mais ou menos, maio, lá no Vietnã, é um período de muitas chuvas. E eles são obrigados a pousar ali mesmo, porque senão os exércitos franceses iam ficar muito debilitados. É aí que entra uma das coisas mais geniais da guerra do Vietnã por parte dos vietnamitas. Se essa região, galera, que é usada como pista de pouso pelos franceses, é um vale, quer dizer que na volta tem muitas montanhas. Essas regiões de montanhas, galera, se transformam digamos assim, num ponto de tiro, num posto de tiro privilegiado. Só que como que tu chega lá em cima, carregando base antiaérea no muque, no braço, se tu não tem tanque, não tem avião para levar? Sabe o que os vietnamitas fizeram, velho? Os vietnamitas desmontavam as bases antiaéreas e carregavam no ombro os pedaços dela, e quando chegavam lá em cima do morro, eles montavam elas todas de novo. Quando eles montaram tudo de novo, eles têm uma artilharia que está num lugar privilegiado, no alto do morro, enquanto os franceses ficavam aqui. Quando os franceses desembarcam, meu amigo, ninguém segurava a infantaria vietnamita. Os franceses simplesmente não conseguiam pousar os aviões ali e não conseguiam abastecer as suas tropas. O resultado disso é que em 7 de maio de 1954, os franceses se rendem, se retiram da França, e aí se estabelece a divisão entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Qual a promessa? A promessa é que se faria essa divisão entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, com uma área de 10 quilômetros de zona neutra, e em 1956 se convocariam eleições gerais com o objetivo de unificar os dois países. Só que, o que acontece? Em 59, os americanos ocupam o Vietnã. Por quê? Que agora, qual é o argumento dos americanos? A Guerra Fria. O Vietnã se alinhou à China. O Vietnã se alinhou ao bloco dos países socialistas. Só por isso já garantiu a inimizade dos americanos. Em 1954, mesmo ano do golpe aqui no Brasil, o mesmo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, vice do John Kennedy, queridinho, amado John Kennedy, né, consegue aprovar no Congresso a autorização para que ele possa declarar guerra sem autorização do Congresso. Por que o Lyndon Johnson conseguiu isso? Porque, supostamente,
os vietnamitas atacaram submarinos norte-americanos, ou estadunidenses, que é melhor dizendo, né? E isso, digamos assim, criou um clima favorável entre os deputados americanos, norte-americanos, de aprovar essa medida. Galera, só para vocês terem noção do que foi a presença americana no Vietnã. Olha só ali o que eu coloquei no slide. No auge da ocupação americana no Vietnã, tiveram 500 mil soldados americanos. No total, de 59 até 1975, foram 2,5 milhões de soldados. E o Laos, que é ali do lado, né? Mostrei para ti antes. Aqui. Cadê o Laos? Laos. Aqui. O Laos é essa parte verde, mais verde-limão aqui, né? O Laos, galera, é o país, até hoje, é o país mais bombardeado da história da humanidade. Sim? Só no Laos, ele recebeu, só o Laos, durante a Guerra do Vietnã, a presença americana no Vietnã, né? Ele recebeu 3 vezes mais bombardeios do que durante toda a Segunda Guerra Mundial. Essa resistência dos vietnamitas, que já tinham a estrutura dos túneis construídos para a luta contra os franceses, e a tática de guerrilha dos vietnamitas criou muito problema para os americanos. Tu imagina tu ser a principal potência do mundo e tu consumir 2,5 milhões de soldados do teu país numa guerra que leva aí mais de quase 20 anos de guerra, gente. Quase 20 anos de guerra. 18 anos de guerra. É isso? 17 anos de guerra, galera. Não, me perdi na conta, sou professor de história. Mas pensa, cara, quase 20 anos de guerra, que tu consome 2,2 milhões da tua população economicamente ativa, jovens, com uma vida pela frente, na sua grande maioria negros, né? Que vai provocar, a partir do momento em que a imagem da presença americana no Vietnã começa a chegar na imprensa norte-americana, é uma guerra já no período da TV disseminada, né? Então, a presença americana, ela vai, digamos, sendo noticiada nos Estados Unidos, e isso vai gerando uma opinião contrária à presença do Vietnã lá. À medida em que esses cidadãos americanos voltam para os Estados Unidos mortos, sem perna, sem um braço, mutilados, sem poder voltar a trabalhar e que vão viver à margem da sociedade, é que se cria um caldo dentro dos Estados Unidos de que contrário à guerra. E aí nós vamos lembrar movimento hippie, Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Woodstock, né? São movimentos dentro dos Estados Unidos que pedem o fim da guerra no Vietnã. Eu poderia dizer, um aliado a eles, em 68, Maio francês, os estudantes na França, também pediam o fim da guerra no Vietnã. Então, quer dizer, cria um caldo, uma opinião pública mundial contra a presença americana no Vietnã. Em 73, os americanos se retiram. Em 1975, o Vietnã é unificado. E qual o saldo dessa guerra? Tem um debate que os americanos tentaram fazer depois, que é advogar que os americanos não perderam a guerra porque não houve derrota militar dos Estados Unidos. Isso é verdade. Não posso dizer que houve uma derrota militar dos Estados Unidos. Mas, vamos lembrar, Lenin e Clausewitz, para a nossa aula aqui. Né? O que o Clausewitz dizia? A guerra é a política por outros termos. E o Lenin inverte a frase, né? A política é a guerra em outros termos. A ordem aí pouco importa. O que eu quero que a gente entenda aqui é que a vitória de uma guerra está condicionada ao objetivo da guerra. Não interessa se você perdeu, ganhou militarmente ou não. O que interessa é se o teu objetivo foi cumprido. E o objetivo de uma guerra nunca é militar. O objetivo de uma guerra é político. Não é militar, é político, econômico, não é militar. Eu uso o exército
para garantir a minha conquista territorial, militar, política, cultural. Mas o objetivo da guerra é implantar o meu projeto político. Então, nisso, os americanos perderam. Foram expulsos a bambu pelos vietnamitas de lá. E ainda deixaram um legado de aproximadamente 50 mil mortos americanos, né? Isso é tudo dado americano. Do Vietnã, não tinha como contabilizar isso aí na época. Foram muito mais. Pode escrever muito mais. Mas, dos dados dos americanos, foram 50 mil mortos, 300 mil feridos, 20 mil mutilados, e fora esses movimentos que eu falei para vocês, contrários à guerra. Beleza? Mais uma aguinha para a Revolução Cubana. Matheus, tá me ouvindo? Tô sim. A gente tem ainda uns 10 minutos no máximo, que daí a sala fecha, né? E aí acho que seria bom a gente ir encaminhando, porque depois da sala fecha a gente gera o link ainda para as perguntas, né? Então, acho que... Não tem problema, eu termino Cuba, falo da Revolução Cubana e a gente já faz isso. Dá um intervalo e inicia as perguntas, certo? Tá. Eu termino aqui a Revolução Cubana e a gente segue o baile. E aí abre para pergunta. Bom, muitos elogios aí no chat, viu? Ó, que bom. Que bom que a galera tá gostando. Depois eu posso disponibilizar os slides também, né? Porque eu tenho uma parte final ali que eu falo da nova luta pelo socialismo. Mas a gente pode falar nas perguntas também, ou no final, enfim. Vamos lá. A Revolução Cubana, da mesma forma que o Vietnã, da mesma forma que a China, também precisam ser entendidas nos marcos das lutas de independência. Né? Eu coloquei ali como uma referência o dia 10 de outubro de 1868, que é o dia que Carlos Manuel de Céspedes se levantou em armas contra o exército espanhol. Né? Digamos, a luta de independência em Cuba tem um marco muito importante no papel do Carlos Manuel de Céspedes. Né? Alguns dias antes, em agosto de 1868, houve uma convenção dos movimentos pró-independência numa cidade cubana chamada Las Tunas, chamada Convenção de Tristán, porque foi na fazenda de um cara chamado Tristán que aconteceu essa reunião, aonde o Carlos Manuel de Céspedes disse essa frase aí: senhores, a hora é solene e decisiva. O poder da Espanha está caduco e carcomido. Se ainda nos parece forte e grande, é porque faz mais de 300 séculos, está dizendo aí, mais de 3 séculos, que nós o contemplamos de joelhos. Levantemo-nos. Ou seja, por isso, o Carlos Manuel de Céspedes é uma figura muito importante. Um elemento muito decisivo para a Revolução Cubana, para a gente entender esse caminho cubano ao socialismo, tem a ver com a fusão que se dá na luta pela independência cubana entre as lutas pela independência política, jurídica, de soberania nacional e as lutas pela abolição da escravidão. Sim? Ali é que, digamos assim, essa é uma chave para a Revolução Cubana. Já tu vai ver por quê. Porque, de um lado, existe uma força social, que é também um exército, né? Nesse caso, como é uma luta pela independência, também é um exército, mas, sobretudo, é uma força social liderada por uma figura conhecida como o Titã de Bronze, que é o Antônio Maceu. O Antônio Maceu liderava um exército de ex-escravos, de negros fugidos que queriam a libertação da escravidão. Por outro lado, episódio famoso, no caso do Antônio Maceu, é a Batalha de Baraguá, que aconteceu em 1878. Essa batalha está grafada na nota de 5 pesos cubanos. E ela é uma chave para uma nova etapa da luta pela independência em Cuba, que é aí quando aparece uma figura famosa, né, que é o José Martí. O José Martí estudou nos Estados Unidos, o José Martí era um jornalista, intelectual, poeta, que estudou nos Estados Unidos, e por isso ele disse: conheci o monstro dentro das suas entranhas, e por isso, ao imperialismo, nem um tantinho assim. Depois o Che Guevara reproduziu essa frase, mas é do José Martí, né? O José Martí, junto com o Carlos Balinho, que é considerado o primeiro marxista cubano, outro elemento que caracteriza a especificidade da Revolução Cubana, dessa trajetória, desse caminho cubano para o socialismo, é que
o Carlos Balinho era um braço direito do José Martí. O José Martí se referia ao Carlos Balinho como o meu proletário, né? O Carlos Balinho se reivindicava marxista mesmo antes do Lenin nascer, né? Tem um contato com o marxismo diferente de nós brasileiros. O Carlos Balinho teve contato com as traduções das obras do Marx que eram feitas pelos norte-americanos. O marxismo no Brasil ele vem pela ação da Internacional Comunista, a partir do Partido Comunista da Argentina. Esse se dissemina aqui. Os cubanos têm outra referência. Em 1892, o José Martí e o Carlos Balinho criam o Partido Revolucionário Cubano, que era para ser a força unitária dos cubanos pela independência. Sim, o problema é que o José Martí era um poeta, jornalista e político, não era militar. E ele desembarca em Cuba em 1895 e morre na sua primeira batalha. Mas ele deixou como legado, digamos, as linhas, a orientação, o caminho a ser seguido para alcançar a independência de Cuba, né? E aqui eu acho genial essa frase, é de um filósofo cubano chamado Fernando Martínez Heredia. O Heredia, ele faleceu faz uns 2 ou 3 anos, ele era o diretor da Cátedra Gramsci lá em Cuba, e ele escreveu esse parágrafo aí, esse trecho que eu estou citando, num texto que se chama Os Mais Humildes Também Criaram a Nação. E eu acho genial essa frase dele, porque te ajuda a entender isso que eu disse para ti antes aqui, da fusão das lutas de independência com as lutas pela abolição da escravidão. Quando ele diz, a Revolução de 95 transformou o negro de Cuba no negro cubano. E até hoje, essa ordem identitária nunca mudou. A especificidade do orgulho da raça se expressam através do patriotismo. Ou seja, o que o Fernando Martínez Heredia está dizendo? A luta pela pátria e a luta dos negros se fundiu. Não existe pátria sem libertação dos escravos. E não existe emancipação social se não houver a independência nacional. Essa chave dialética é fundamental para a gente entender a Revolução Cubana. Porque é isso que o Martínez Heredia argumenta, que permite, na fusão da linha liderada pelo José Martí por um lado e do Antônio Maceo por outro, que constituiu uma coisa chamada patriotismo de justiça social. Segundo o Heredia. Sim, guarda isso, porque daqui a pouquinho nós vamos falar. Não, falo agora. O que o Heredia diz é que o Fidel é, digamos, a terceira perna desse patriotismo de justiça social. Ele se equaciona inicialmente com José Martí e Antônio Maceo, correto? Acabei de falar isso para ti. O Fidel incorpora esse time, por quê? Porque o Fidel diz, o caminho, a ferramenta, o instrumento para implementar o patriotismo de justiça social é o socialismo. Essa é o pulo do gato do Fidel Castro, teórico, político, inclusive, histórico, que é afirmar que o socialismo é a forma para materializar o projeto martiano. Sim? Então isso é importante. Isso é importante. O Fidel compõe essa terceira etapa disso. As lutas pela independência em Cuba, galera, elas têm um elemento importante, que é a presença dos Estados Unidos, né? O José Martí falece em 95 e os Estados Unidos ocupam Porto Rico e Cuba. Não vou falar independência, mas para a expulsão dos espanhóis. E consegue. 1898 é a data oficial, entre aspas, da independência cubana, em que os americanos expulsam os espanhóis, só que isso vem com um pacote. Um deles é a Emenda Platt, que até hoje está na Constituição cubana, que diz que se os cubanos fizerem algo que contraria os interesses americanos, os Estados Unidos têm direito de ocupar a ilha. Isso está na lei cubana. E a outra é a instalação da base militar de Guantánamo, que até hoje está lá, né? Aí a gente precisa outros elementos que acontecem na realidade latino-americana e cubana, que impactam na Revolução, que é a reforma de Córdoba e o desenvolvimento lá na Argentina, que potencializou o desenvolvimento do movimento estudantil cubano. Em 1922, esse jovem rapaz aí, Julio Antônio Meia,
funda a Federação Estudantil Universitária, que é essa entidade amicíssima nossa, que preside a OCLAI, né? E em 1925, Carlos Balinho, lá o proletário do José Martí, já com 80 anos, 70, 80 anos, e o Júlio Antônio Meia, com 25, fundam o que se chamou de primeiro Partido Comunista Cubano. Depois, o Fidel, em 1965, cria o novo Partido Comunista Cubano. O Fidel toma o poder no curso das lutas contra a ditadura do Batista. O Fidel tem de uma família tradicional, estuda nos melhores colégios, se vincula ao movimento estudantil martiano. O Fidel Castro participa dos eventos do movimento estudantil latino-americano. Ele participa do Bogotaço, por exemplo, na Colômbia, que resulta na morte de um líder popular nesse período. E em 26 de julho tem a tentativa do assalto ao quartel Moncada, que dá errado, o Fidel é preso, vai a julgamento, e Cunha, a sua defesa jurídica, ele mesmo faz a sua defesa, ele era advogado, né? Faz a sua própria defesa, e na sua própria defesa ele faz, Cunha, uma expressão que ficou famosa, virou título do livro, né? Chamada História Me Absolverá. E está aí nosso amigo Fidel Castro, que depois de ter sofrido mais de 600 tentativas de assassinato do maior império da Terra, está no Guinness Book, morreu de velho. Até na hora de morrer, o Fidel derrotou os Estados Unidos. Tá, galera? Eu acho que, assim, para nós encerrar no nosso tempo é isso. Eu acho que o restante a gente pode desenvolver nas perguntas ou no final, para nós não perder o nosso time aqui. Beleza? Pode ser isso, acho? Pode ser. Agradeço aí a explanação até agora. Como eu falei, várias pessoas super elogiaram aí no chat. Mas acho que é isso, para a gente não se alongar. A gente dá um intervalo de 20 minutos, pode ser? Vocês que sabem. Pode ser, acho que daí 16h20 a gente volta. Já vou largar o link. Oi? Na hora certa. Exatamente. Aí a gente volta, já deixei aí o link da parte das perguntas para o pessoal acessar. E também reforçando o que o pessoal tem dito no chat, tem gente pedindo os slides. Aí não precisa ser agora nas perguntas, depois não sei se tem como gerar um link, algo assim, mas aí depois a gente pode ver melhor também. Acho que a gente vai para o intervalo e voltamos 16h20. Perfeito. Pode ser? Pode, por mim. Estou por vocês. Valeu aí, Matheus. Até logo mais. Massa, que bom que vocês curtiram.